Olá, turminha do quinto ano. Hoje, na aula de ciências, nós vamos fazer algumas questões sobre o que já estudamos lá sobre o conteúdo do ar, certo? Para isso, vocês vão ter que reler as páginas 37, né, a 44 do livro de vocês de ciências. Eu trouxe aqui as questões para a gente dar só uma visualizada rapidamente. As imagens não estão tão boas porque eu não tenho o livro em PDF, então eu tive que tirar uma foto e colocar aqui. Né? Na página 37, então vocês acompanhem pelo livro. Na página 37, ele fala onde está o ar, né? Que o ar está na atmosfera, que temos as camadas da atmosfera onde ele fica. Né? Ele mostra lá na 37 também que o ar ele é composto de nitrogênio, oxigênio, gás oxigênio e gás carbônico. Maior quantidade de ar que nós temos é o gás nitrogênio, que ele é a maior quantidade, depois o oxigênio, que é o que nós precisamos para respirar, e os outros gases, no caso, fica o gás carbônico que fica nesses outros gases. Na página 38, ele fala o que mais que existe no ar, né? Ele fala aqui que nós temos a condensação da água, que ela fica no ar, gotículas que a gente não consegue visualizar. Fala sobre o ar e a respiração, que nós precisamos do ar para respirar, certo? Fala sobre o ar e a fotossíntese, porque a fotossíntese, ela é o quê? Ela é a respiração, a alimentação das plantas, e essa fotossíntese é que faz gerar o nosso oxigênio, que é o ar que nós precisamos para respirar. Na página 40, a gente vê as propriedades do ar, que o ar ele tem massa, ele pesa, né? Que tem aquele testezinho do balão, certo? Um balão cheio com ar, ele é mais pesado do que um balão seco. Fala também que o ar ocupa espaço, que foi a experiência da garrafa dentro da água, e que ele pode ser comprimido, que é o que acontece nas seringas, né, da vacina. A gente consegue puxar ele consegue se diminuir, se comprimir. Vimos também sobre os ventos, né, que vem o ar resfriado e sobe o ar aquecido, que o ar frio ele é mais pesado do que o ar quente. Vimos também sobre a poluição do ar, né, o efeito estufa, sobre as alterações do ar, que a poluição quem causa somos nós mesmos, os seres humanos, e que com isso está aquecendo o planeta e está derretendo as geleiras. Isso não é bom para a gente de forma alguma, porque as geleiras é que deixam o nosso planeta Terra em órbita. E vimos na 44 sobre como cuidar do ar, né? Diminuir poluição, não fazer fumaça, e aí sabemos de tudo isso. Isso aqui foi só uma pequena revisão para a gente responder essas atividades aí, certo? A imagem está meio cortada, mas se vocês acompanharem pelo livro, dá para entender. Então, vamos lá. Primeira. Para atingir altitudes elevadas, ou seja, para ele voar bem alto, aves grandes como o urubu de cabeça preta usam as correntes de ar. Ao voar, o urubu abre as asas e sobe sem batê-las, economizando energia. Então, o que ele faz? Quando ele sobe, ele abre as asas e o próprio vento leva ele. Né? Ele não precisa bater as asas para poder subir. Esse tipo de voo é chamado voo planado. Responda no caderno. No caso, não precisa ser no caderno, vocês podem responder no próprio livro. Item A. Como se formam as correntes de ar? Né? Então, o que acontece? As correntes de ar acontecem dessa seguinte forma aqui, ó, vamos ler. O calor do Sol aquece a superfície terrestre e também o ar próximo a ela. Então, quando o raio do Sol está batendo aqui na Terra, ele vai aquecer tanto a Terra como todo o ar que está ali, em volta da Terra.
O ar mais frio, acima daquele sendo aquecido, é mais pesado que o ar quente, que foi o que a gente falou, né? Que o ar frio ele pesa mais do que o ar quente. Esse ar mais frio então desce e ao fazê-lo empurra o ar mais quente e para cima, né? Assim formam-se as correntes de ar. Então as correntes de ar são o quê? São o ar frio, o ar quente que está na superfície da Terra, ele sobe e o ar frio desce. Por quê? Porque o ar frio ele é mais pesado. E aí, quando o ar quente está trocando com o ar frio, existem as correntes de ar, que é justamente esse movimento aqui, ó. Né? As correntes de ar aquecido entre as nuvens. Então, o urubu, ele se aproveita dessa corrente de ar, desse sentido aqui. Então, como se formam as correntes de ar, como é? O ar quente desce, ou desculpa, o ar frio desce e empurra o ar quente para cima. Só isso. B. Como o urubu consegue subir sem bater as asas? Usando as correntes de ar, certo? Então, como é que ele consegue? Usando as correntes de ar. Segunda, estou lendo aqui no livro porque está cortado. O ar que sai da parte de cima da geladeira não tem a mesma temperatura que o ar que sai pela parte de baixo. Assinale a situação em que o homem da ilustração deve sentir o ar mais frio. Nós vimos que o ar frio é mais pesado, então ele vai sentir mais na segunda imagem, porque o ar frio ele desce, é o que acontece com o ar-condicionado. O ar-condicionado ele tem que ser colocado lá em cima no teto, por quê? Porque ele vai pegar o ar quente, trocar, tirar ele e vai descer no lugar do ar quente, e aí vai esfriar o ambiente. Ou seja, lá em cima, onde o ar-condicionado está, é mais quente do que embaixo onde nós ficamos. Então, a opção correta é aqui embaixo. Converse com os colegas e elabore uma explicação para a sua escolha. Então, qual é a explicação? Isso acontece porque o ar frio é mais pesado do que o ar quente. Então, ele desce. Próxima, terceira. Aqui dá para ver direitinho. Além de recompor a vegetação de uma região, a recuperação de florestas ajuda a diminuir a quantidade de gás carbônico no ar. Observe a imagem ao lado e responda as questões. Item A. Como as plantas ajudam a diminuir a quantidade de gás carbônico no ar? Nós vimos lá na fotossíntese que a plantinha ela utiliza o gás carbônico para respiração e alimentação. Então, ela puxa o gás carbônico, né? Falando assim, para vocês entenderem. E ela libera o oxigênio. Então, no que ela utiliza o gás para produzir seu alimento e para respirar, ela ajuda a gente, né? Porque ela vai liberar o oxigênio, que é o que a gente utiliza para respirar. Nós puxamos oxigênio e liberamos gás carbônico. As plantas, ao contrário. Ela puxa gás carbônico e libera oxigênio. Então, elas utilizam o gás carbônico para produzir seu próprio alimento na fotossíntese. B. O que provoca o aumento da quantidade de gás carbônico no ar? A poluição, né? Nós vimos lá na parte de poluição que os motores dos carros, as queimadas, tudo isso aumenta a poluição do ar. Então, aqui tem atividades como queimadas e o uso de carvão e outros combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. Por isso que dizem que o álcool é uma energia limpa. Por quê? Porque o álcool ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, que é um vegetal, e ele não polui o ar tanto quanto a gasolina. E a energia solar também é considerada energia limpa, né? A eólica, que é feita dos ventos, porque ela não vai poluir para produzir. C. Por que é importante diminuir a quantidade de gás carbônico no ar? Preste atenção que aqui são duas perguntas. Essa atitude pode ajudar a amenizar qual problema ambiental? Então, nós temos a primeira e a segunda. A primeira, por que é importante diminuir a quantidade de gás carbônico?
Porque ele diminui o quê? Ó, vou marcar aqui para vocês observarem. Diminui o efeito estufa. O efeito estufa, quando ele ocorre, ele esquenta a camada da Terra. Por isso que nós sentimos mais calor do que nós sentimos há 5, 10 anos atrás. Então, ele vai diminuir o efeito estufa e amenizar o aumento da temperatura da Terra. E, consequentemente, tem aquela história das geleiras, né? O degelo de parte das geleiras, porque as geleiras é que deixam a nossa Terra assim tortinha no eixo, certo? Para a gente conseguir viver nela. Quarta questão. Observe a cena a seguir. O que é que está acontecendo aqui? O homem está botando fogo no lixo e no mato. Explique por que essa atitude é prejudicial para os seres vivos que habitam esse local, incluindo o ser humano. Ele que faz e ele se prejudica. Por quê? A queima de materiais, né? A queimada que ele está fazendo está prejudicando a gente, porque ele vai poluir o nosso ar, né? E vai prejudicar quem vive nesse ambiente aí, né? Acaba a casinha de quem mora aí, tá bom? Espero ter ajudado. Beijinho e até a próxima.